Faz 3 anos que estou na Secretaria de Energia de São Paulo, estou saindo essa semana. Eu não vi nenhum trabalho do setor sucroenergético que revelasse que o setor tem uma consciência adequada sobre o seu significado na economia brasileira. Essa fala do Pedro agora foi um pouco mais caliente e mais de acordo. Eu já observei gente do governo e de outras áreas, de meios de comunicação, que no fundo vê esse setor ainda com um laivo aí de Casa Grande e Senzala. Entendeu? O que é desastroso. Esse setor ele tem um significado na economia brasileira que é impressionante, em todas as áreas. Não é só do ponto de vista agrícola, da área que ocupa, é do ponto de vista de efeitos multiplicadores, não é? Máquinas, equipamentos, pesquisas, novas tecnologias, novos produtos, plástico de segunda geração, algas produzidas com açúcar que servem para a produção de óleos e por aí vai. Além disso, impactos na infraestrutura, na logística. Eu sempre digo que eu nasci em Rondônia, meu pai era cearense, então ninguém pode me acusar de ser paulistano ou paulista, nada, não tenho nada disso. Agora, se não fosse a logística de São Paulo, o Brasil parava. E esse setor desenvolveu logística como poucos outros setores desenvolveram. O Marcos Montes está me olhando aqui. É bom até dizer para ele que estudei em Minas 7, 8 anos, tal, sou meio mineiro. Mas é o seguinte, nós exportamos 1 milhão de toneladas de açúcar pelo Porto de Santos no mês de janeiro. Por quê? Porque o setor privado fez um investimento, duplicou a ferrovia. Porque em 2009, 2010, olha, nós estamos com 300 mil caminhões levando açúcar para Santos. Vai congestionar aquilo ali. E começaram a trabalhar, foram. Tiveram todo o apoio do Estado, mas investimento privado. E o ano passado inauguramos o etanol duto, Ribeirão Preto, Paulínia. Você fala isso, o cara olha para mim e fala, esse cara está falando árabe. Tem a menor noção que isso existe. E tiramos 95 mil caminhões, 95 mil viagens de caminhões daquela região de Ribeirão Preto para Paulínia. Quer dizer, o setor precisa se trabalhar melhor. Faz frente parlamentar aqui, eu vejo o esforço do Jardim, do deputado Arnaldo Jardim, o esforço do Marcos Montes, o esforço do nosso presidente da mesa, o Benedetti, o esforço do nosso Mendes Tame, o Bruno Araújo, que já saiu, mas enfim, pernambucano, o Renzi, que é do setor, o Danilo Forte, o Marques e muitos outros. E vem de todos os partidos. Outro dia nós tivemos um café da manhã aí, foi feita uma reunião num plenário grande. Mas não mexe, o Altino. Não acontece nada no governo federal. Nada. Aquele leilão que você mencionou aí do A-3, nós conversamos com a Única, com todo o setor, falamos com o pessoal do Brasil, vamos entrar com muitos projetos, apresentamos 1.500 mega. O que deu? Deu 150. Um de cavaco, 2 de cavaco, um de bagaço. E eu fico olhando isso. Como é que se desperdiça um negócio desse? Nós já demos, nessa área de energia, nós já demos atestados da pior qualidade, do ponto de vista nacional e internacional. Né? Fazer essas plantas eólicas e não ter a linha de transmissão. Ninguém acredita nisso. Tem cara que pergunta com sentido de gozação até. Né? Outro, queimar biomassa. Ou usar inadequadamente. Quando você tem a tecnologia que te permite, com o uso da biomassa que nós temos hoje, gerar esse Itaipu. Nós fizemos o Plano Paulista de Energia, projetado em 2020, e projetamos um Itaipu só para São Paulo. Eu começo a ficar desanimado. O Pedro, que começa a fazer generalizações, indevidas em alguns casos, ninguém me ajuda, ninguém nos ajuda, sempre chorão. Olha aqui, ó, Pedro. CMS que você paga em São Paulo é 12, a média do Brasil é 22. O retrofit em São Paulo é 0 ICMS, totalmente isento.
O nosso programa de biogás está cheio de incentivos, diferimentos. O próprio ICMS do etanol duto nós diferimos. Olha, eu vou até confessar, se eu soubesse a quantidade de etanol que tinha no duto, eu não diferia. Tem cento e não sei quantos mil litros. Depois é que eu me dei conta. Bom, o decreto que institui o Programa Paulista de Biocombustíveis, diferimentos para a geração de energia elétrica ou térmica a partir da cana, acrescentamos alguma coisa semana passada para aquisição de bens, equipamentos, etc, etc. Está aqui a Mônica Bergamassi, que tem mais autoridade do que eu, muito mais para falar sobre o setor, que é a nossa secretária da Agricultura, que já esteve aqui várias vezes com vocês. Mas hoje eu entendi que a ideia era mais o que pode ser feito adicionalmente. Eu convidei a única, estiveram comigo o Gilmar, o Pádua e a nossa presidente, a Elizabeth Farina, em nome de quem eu quero cumprimentar todos vocês aqui, para uma reunião. Eu disse, olha, o governo de São Paulo está em condições, depois de toda a reestruturação que fez na CESP, e por não ter assinado a prorrogação de concessão, a CESP está em condições de voltar a ser uma empresa investidora. Mas a minha ideia, que eu conversei com o governador, foi que a CESP se concentrasse nas energias renováveis. Biomassa, fotovoltaica, eólica, gás, biogás, metano. E disse, eles me tragam umas ideias de o que nós podemos fazer, induzir nesse setor. E nós já estamos considerando a questão das conexões, que é uma questão muito importante. Algumas outras. O gás que nós vamos estimular fortemente agora, estamos estimulando, inclusive com incentivos, o gás da vinhaça. Nós podemos tirar milhões de metros cúbicos dia do gás da vinhaça. Mais um produto do setor sucroenergético. E aí falei, é o retrofit. Empresa distribuidora de energia que faz retrofit em algumas usinas e faz a negociação com o usineiro e tal. A CESP pode eventualmente fazer retrofits. Mas eu coloquei, e se a usina quebrar? A CESP não tem expertise em fazer todo o processo de plantação, colheita, processamento. Quer dizer, ela é uma empresa de energia. E você fazer uma pergunta dessa é porque você está num estado de insegurança com relação à situação do setor. Você sabe que tem usinas esse ano que não vão moer, ou que já não estão moendo. E olha, investidor não falta, Altino. A CESP vai ser investidora, mas tem investimentos, tem os bancos, tem o BNDES. Eu registrei que você falou, olha, não competem entre si. Olha, você falou uma coisa corretíssima. Precisa escrever isso na cabeça do Tomalski. Porque está errado o modo de fazer leilão. Não faz por fonte e não faz por região. Não tem ideia do Brasil. Eu produzir eólica em São Paulo, sem o custo do transporte, que é altíssimo para levar para o Nordeste, 73% desses equipamentos são produzidos em São Paulo, com total isenção de ICMS em São Paulo, colaborando com o país, porque em São Paulo não implantou nenhum parque eólico ainda, com o fato de que eu tenho o consumo aonde eu for produzir, não preciso de fio para transmitir. É claro que se eu faço um leilão em São Paulo, é provável que o cidadão me ofereça um preço muito satisfatório diante dos preços que estão aí para implantação de parque eólico, tanto quanto para desenvolvimento da biomassa. Isso não pode ser uma ideia que não se pratique. Do jeito que está sendo feito, é como se fossem competitivos, a modicidade tarifária é burramente utilizada aí, né, porque deixa de contratar energia disponível em outros lugares, e que teria um resultado altamente positivo para a segurança do sistema inteiro. Não é? Então, você tem razão, não competem, mas lá, como continua, e olha que faz tempo que a gente fala disso, fazer por fonte, fazer por região, considera as externalidades, nada disso. Eu queria ainda, rapidamente,
mencionar essa abertura permanente do governo de São Paulo pelo o maior dos reconhecimentos que nós temos ao setor, não só como indutor de inovação tecnológica, inovação de negócios, crescimento, renda. Esse setor emprega em São Paulo 400 mil pessoas, quase 500 mil de pessoas. A geração de energia com a biomassa, bagaço e palha de cana, cada megawatt ela emprega 4 vezes mais do que em qualquer outro tipo de geração. Quer dizer, tudo estimula, favorece, deveria produzir um conjunto de iniciativas. O deputado Jardim já tentou fazer isso, a frente parlamentar. São essas as iniciativas. Vamos trabalhá-las com alguns regramentos de transição, mas para que a gente possa, inclusive, definir metas exequíveis, viáveis. Não vou nem falar do problema do preço da gasolina com relação ao etanol. Aliás, eu vi um estudo feito no Rio Grande do Sul, 600 mil veículos, mostrando que o etanol é competitivo com relação à gasolina até 80%, não só nos 70%. Até 80% ele é competitivo. Agora, ele não é competitivo quando nem se estimula a modernização do carro flex, a inovação tecnológica para que ele realmente tenha mais produtividade com esse combustível extraordinário. O nosso é premium, baixíssimo impacto. Olha, Altino, quando o sujeito me pergunta, eu acho que está querendo me gozar um pouco, perguntou, mas secretário, é verdade que vocês estão importando etanol para suprir do Nordeste, etanol americano de milho? É verdade. Não pode ser verdade um negócio desse. Está errado. Em tese, na prática, qualquer ponto de vista, está errado. E, no entanto, a gente continua a contemplar isso. Não pode. O fato é que eu tinha aqui uma exposição, até achei muito coincidente a minha com a sua, aqui na questão da energia, que nós temos uma premência lá em São Paulo. Acho que o Arnaldo Jardim era deputado estadual quando fizeram isso. Eles votaram uma lei, uma política, uma PENC, né, de mudanças climáticas para o estado de São Paulo, que é draconiana. Nós vamos ter que emitir em 2020 5%, aliás, 20% menos do que emitimos em 2005. Olha quanto nós dependemos desse setor. Essa limpeza, para manter essa matriz energética de São Paulo limpa, para levar dos 56% que nós temos hoje, é a mais limpa do Brasil, para 68%, 69% em 2020, quer dizer, isso também é saúde pública. Eu estou queimando gasolina. E como eu não posso refinar, eu importo gasolina. E eu importo gasolina por 10 e vendo por 9. E aí o setor fala, mas que política é essa? Onde é que nós queremos chegar? Eu tento entender a inteligência dessa política. Só tem um aspecto que me convence, que é motivador. É usar preço de combustível e usar a Petrobras para fazer uma política de segurar a inflação. Porque não tem nenhum outro critério de natureza técnica, de natureza macroeconômica, ou da boa macroeconomia, de fundamentos, etc., etc., que me leve a fazer algo assim. Portanto, o que eu queria deixar como ideia, Arnaldo, mais uma vez, é que, pegando alguns ganchos que o Altino deu aqui, que realmente não são competitivos, então vamos para o leilão. Vamos para o leilão por fonte, vamos para o região. Que o governo está com uma disposição de encarar melhor essa questão das metas, então vamos fazer o que o Pedro diz ali. Olha, se em 2015, em agosto do ano que vem, eu quero ter isso, eu preciso começar a fazer isso, 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 isso. Como faz um bom general, né? Ele determina o dia da batalha e vai criando as condições para ter sucesso naquela batalha. E uma terceira questão é o próprio parlamento, eventualmente, se tiver alguma decisão que caiba ao parlamento tomar, que tome essa decisão, porque essa é uma matéria que unifica o Brasil, embora sejam os estados mais aqui de São Paulo, Goiás, Minas, Paraná um pouco, Nordeste, mas hoje, outro dia eu estava fazendo um levantamento, a cana está em 10, 12 estados do Brasil de forma expressiva. Muito obrigado pelo convite.